Então, essa conversa da manhã de hoje vai estar presente não só os amigos do Maria de Nazaré, como também aos nossos amigos da GECAL, né? Que bacana. Fico feliz nessa motivação da unificação das casas, né? De certa forma, foi uma ideia maravilhosa que o GECAL teve de unir os dois grupos num só, né? Para estudarmos. Então, meus amigos, mais uma vez, como eu tinha falado, estamos aqui, vamos estudar novamente, né, que é muito importante, nunca é demais estudarmos sobre a paciência, né, que é do capítulo 9, das bem-aventuranças do Cristo, que são brandos e pacíficos, né? Então, nesse contexto, vamos abrir nossa página da manhã de hoje. Ainda falta 3 minutos. Esperar o pessoal tomar o cafezinho para a gente, de fato, dar início ao nosso evangelho. Como são 9h57 e o horário previsto é às 10 horas, então vamos seguir a risca. Vou esperar mais um pouquinho. Eu tinha convidado o Sidney para ele tocar uma música, né? Mas ele está fugindo aqui de mim. Então, vocês que estão aí no Facebook ou no WhatsApp dele, faça ele vir com o violão tocar uma música para a gente, porque requer, né? Seria interessante, né? A gente começar com uma música do nosso violeiro Sidney. Então, perturbem ele aí no WhatsApp. Ele está fugindo de mim para não tocar no violão. Para que, de fato, dê as 10 horas. Eu acho que ele resolveu vir. Estou vendo aqui um violão e um caderninho de música. Ou seja, teremos músicas hoje no nosso Evangelho da Manhã. Ele foi pegar o material e ele falou que vai ficar de fundo, não vai querer aparecer não. Ele é um menino tímido, né? Você pode ficar aqui no murinho, ó. Porque tem pessoas que não te conhecem. Aí vai acabar te vendo. Eu deixo você ficar aqui sentadinho do meu lado. Gente, vocês estão vendo como o dia hoje está maravilhoso? Então, bom dia a todos. Olha aí quem vai tocar pra gente. Para serenar os nossos ânimos. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Para o próximo alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre
Obrigado, Sidney. Viu como foi bom a gente começar com música, né? Sempre é bom começar com música, porque a música, ela nos acalma, nos serena. E como o tema é paciência, a gente tem que começar a falar com os ânimos mais serenados, né? Então, de fato, agora vamos para a nossa página da manhã de hoje, do livro Vigiar e Orai, do nosso querido Carlos Batelli, pelo Espírito José. E a página eu abri aleatoriamente, né? Que é bacana isso. E a página da manhã de hoje é provações. E diz o seguinte: não aceiteis provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leveis adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te explique além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixas do que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contentor, fazei-o subir ao teu. Que beleza de página, né? Mas a certeza de que a gente nunca está sozinho quando a gente se prontifica a fazermos o trabalho de Jesus, né? Na manhã de hoje, não existe o acaso, né? Tudo está certinho, como manda a divindade. E aí cai uma página dessa que requer muito a ver, tem muito a ver com o estudo da manhã de hoje, né? A gente, de fato, tem que começarmos a nos observar as nossas intempéries do dia a dia. Vamos observar as nossas condutas, para que a gente nem se fira e nem fira o nosso irmão, o próximo, né? Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Maria, e vamos fazer a nossa prece de início do estudo da manhã de hoje. Querido Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui, reunidos em pensamentos, em vibrações fraternas, para estudarmos o Teu Evangelho. Te pedimos, Senhor Jesus, que na manhã de hoje, todos os nossos irmãos e irmãs se sintam abraçados e abençoados por Ti. Nos dê o discernimento para conduzir a nossa vida terrena de melhor forma possível. Abençoa nosso Brasil, nossa pátria do Evangelho, que nós possamos ter força, fé e coragem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos lá, né? Amanhã de hoje, estamos essa manhã tão linda. Ontem choveu e eu resolvi botar o computador aqui fora para que vocês, junto comigo, contemplem a natureza, porque a gente tem tido dias tão turbulentos, né? Que a gente nem quer dar tempo para olhar a paisagem, escutar os pássaros, né? Ouvir o barulhinho do vento. Então eu resolvi, domingo passado, quando eu fiz o estudo para a GECAL, eu fiz aqui também no meu quintal e hoje também resolvi fazer aqui mais uma vez porque nos acalma, né? Essa natureza tão linda. Então é o seguinte, a gente vai fazer a paciência, né? Que dizem por aí que é a ciência da paz, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e brandos e pacíficos. E o item 7 do Evangelho, ele fala sobre a dor é uma paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade,
E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Li aqui um trechinho do item 7, que é verdade, né? A paciência, de fato, ela é um ato também de caridade. Todos nós já ouvimos falar que a paciência é uma virtude, né? Vivemos em um mundo, né, tão corrido, cheio de problemas para resolver. E queremos sempre que a solução seja feita assim, de uma hora para outra. E pior, né? A gente quer que essas coisas sejam resolvidas do nosso jeito, né? Se não for do jeito que a gente quiser, nada feito, né? Dessa maneira, né, como é que a gente vai desenvolver a paciência? Com esses atropelos, com esses exageros que a gente tem, né? Que a gente ainda tem que lidar muito, né? No Evangelho está lá, está escrito, né? Diz que a paciência também é uma caridade. E afirma que devemos praticar, né, essa caridade. Devemos praticar essa lei ensinada por quem? Nada mais, nada menos ensinada pelo Cristo, né? Porque o Cristo, quando andou por aqui, ele foi e é e continuará sendo o maior exemplo de paciência que a gente já ouviu falar. A sua mansidão, a sua paz de espírito. E, por incrível que pareça, muitas das vezes quando a gente fala desse Cristo pacífico, desse Cristo brando, a gente às vezes se esquece que ele foi enviado por Deus. Se o Cristo era tão paciente, então imagine a paciência de Deus, né? Enquanto eu redigia a minha fala desse estudo, eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente se esquece de Deus. De lembrar o quanto ele é paciente com a gente. O quanto é difícil nos aturar como filhos. Nós que somos pais, que somos mães, a gente às vezes reclama tanto dos nossos filhos que são rebeldes, que são teimosos, e muitas das vezes a gente perde, né, o controle da situação. E Deus, né, que todo sempre ele está a ver tantas coisas que a gente acaba fazendo, pensando, né, e mesmo assim ele nunca pesa a mão com a gente. A gente por aí fica falando, ouvindo, que é castigo de Deus, que Deus está me castigando, isso. Não, Deus não nos castiga, porque ele é infinitamente bom, amável e misericordioso, né? Nos diz também o Evangelho que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, né? É a mais fácil, é muito mais fácil a gente pegar algo que a gente tem, o que a gente não precise e doar para quem está precisando. Essa é muito fácil, mas eu quero ver a gente tirar algo que está aqui dentro da gente para doar para o próximo. A paciência também é uma caridade. E nos afirma que essa é a mais difícil de todas. Só nos resta entender que a paciência, de fato, é uma construção da nossa reforma. E que reforma é essa? A reforma íntima. Por isso que se entende que a paciência é a ciência da paz. Eu achei essa frase tão bonita, tão significativa, porque quando a gente compreender que a paciência, ela é uma paz interior, é algo do nosso espírito, não é da nossa carne, é do nosso espírito. Quando a gente começar a internizar isso, entender isso, a gente está construindo já a nossa reforma íntima. Quando passamos a internizar essa virtude como uma ciência interior, que nos traz a paz, aí
teremos de pronto compreendido o que quis dizer o Cristo nas bem-aventuranças, sobre o significado de brandos e pacíficos. Quando a gente começar a, a nos avaliarmos nas nossas ações, que muitas das vezes a gente leva uma vida inteira para construir uma tal paciência e por coisas às vezes tão insignificantes a gente explode. E aí quando a gente explode, a gente se sente tão mal, né? Poxa, eu achei que eu já tinha conseguido ser paciente, mas o cachorro acabou de fazer xixi no meu pé e eu xinguei o cachorro, e chutei o cachorro. E aí a gente se sente muito mal por saber que ainda não aprendeu o que é de fato ser pacífico, o que é de fato ser brando, né? Então, quando a gente começar a compreender o que quer dizer de fato a mensagem que o Cristo nos ensinou sobre sermos brandos e pacíficos, aí a gente vai conseguir respirar bem fundo, né, para não cometer o mesmo erro de novo. Para alcançar essa virtude, devemos estar aptos a praticá-la, pois na vida tudo requer exercício, meus amigos. Tudo nesse mundo requer prática, requer repetitividade. A gente precisa repetir, porque a gente não consegue aprender a fazer as coisas de um dia para a noite. Por quê? Para a gente conseguir ser paciente, a gente precisa praticar. Tudo na nossa vida é questão de exercício. Você observar uma criança ao longo do tempo, ela vai aprendendo a escovar os dentes. Ela não nasceu sabendo escovar os dentes. A gente vai ensinando ela, vai incentivando ela a aprender a escovar os dentes, até que isso vire uma prática e que ela faça essa atividade naturalmente, né? É com naturalidade. Então, meus amigos, para alcançar essa virtude, devemos estar prontos a praticar, pois na vida tudo requer exercício, práticas repetitivas, pois ninguém se melhora de um dia para a noite. Ninguém se melhora. Então, assim, que a gente sinta nesse momento de que, meu Deus, mas eu quase que sempre eu dou mau exemplo, eu não consigo calar em determinadas situações, eu sou muito explosivo, eu sou assim, eu sou assado, eu estou me sentindo inferior por ainda ter essas coisas dentro de mim. Não se sintam assim, porque, como eu já havia falado em outro estudo, a evolução ela não dá salto. A gente não está aqui para evoluir de um dia para a noite. Todos nós aqui estamos no planeta escola, todos nós aqui estamos no mesmo barco, todos nós temos as nossas imperfeições, então não nos sentirmos inferiores a ninguém, porque cada um tem o seu tempo, né? Devemos aprender a esperar, né, a vez em qualquer situação, sem desespero, sem confusão. Devemos pensar sempre no outro. Falar sobre a paciência é falar sobre, muitas das vezes, a vontade que a gente tem de xingar, de gritar com o outro, mesmo que aquele outro, né, mesmo que nós estejamos certo e que o outro esteja errado. Mas se a gente, todas as vezes, for botar para fora as nossas reações, a gente deixa de ser o quê? Caridoso. A gente deixa de ser compreensivo com o próximo. E como diz o Evangelho, a gente precisa ser brando. Brando nas ações, brando nas nossas palavras. Porque devido ainda às nossas imperfeições, a gente está sempre com uma arma na mão, né? Porque é muito mais fácil a gente ver o cisco no olho do próximo e ver a trave que ainda está na nossa frente, né? A gente precisa, com essas atitudes, parar, ouvir o outro em determinadas situações, seja sobre você ou sobre eles mesmos, né? Evitar discussões calorosas, porque muitas das vezes a discussão nos faz perder a noção da razão, né?
A gente deve também entender os erros dos outros, pois nós mesmos erramos muitas vezes, né? Às vezes a gente está na rua, aí de repente um irmão bate no nosso braço sem querer, e aí a gente vai fazer o quê? Vai xingar aquele irmão que passou pela gente, bruscamente nos bateu? Não, a gente nem parou para perceber que muitas das vezes ele estava com muita pressa, tinha um motivo maior para ter se esbarrado na gente. Então a gente tem que começar a refletir também sobre as nossas ações, sobre a nossa maneira de ser, porque às vezes a gente está muito acostumado a achar que o nosso erro tem culpa no outro. E não é bem assim, né? Ter solicitude com o outro, pois também precisamos de ajuda. Falar dessas coisas hoje em dia, né, parece até meio banal, falar de paciência, compreensão, né, a ciência da paz, nesses dias tão difíceis em que a gente está vivendo, né? Mas veja bem, a gente está passando por uma pandemia, né? Pandemia é essa que nos assusta, mas tudo o que Deus faz é bem feito. Observemos cada um de nós na manhã de hoje que a gente estava muito acelerado, a gente estava muito sem parar um pouco. É, essa, essas coisas atropeladas que a gente estava fazendo estava incomodando não só a nós mesmos, o nosso íntimo, como a um todo, como ao nosso planeta Terra, a nossa a dimensão inteira estava sendo afetada. Então, de repente, aconteceu o que a gente está vendo nos dias de hoje. Mas a gente ainda tem uma trave tão grande, uma viseira tão grande nos nossos olhos, que a gente não consegue visualizar as coisas boas disso tudo. A gente não consegue respirar bem fundo, contar de 1 até 10 e ver que nós não estamos desamparados. Porque a gente sempre fala isso, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas a gente, nesses momentos de desespero, a gente perde a paciência, perde o controle e acaba falando o que não deve, pensando o que não deve. Mas observem só, o ar tá mais limpo, a natureza está mais calma, o mar está mais limpo, o vento. Então, olha só, a gente só aprende, tipo, a gente só consegue evoluir no açoite. Porque é no açoite, infelizmente ainda, que a gente começa a compreender o quanto Deus é misericordioso conosco. A doença em si é alarmante, é triste, nos perturba. Mas por que que essa doença que está tirando vidas de tanta gente para nos trazer um pouco para dentro de nós? Para a gente começar a fazer esse exercício da reforma íntima. Quando a gente pensa no sofrimento do outro nesse momento, a gente está nos tornando os melhores. Imaginar a gente desacelerar o nosso dia a dia, de muito trabalho, de muita palestra, de muito isso, de muito aquilo, e respirar bem fundo e ter um tempo, um momento, não só para nós que eu digo individual, mas para nós todos, universalmente. A gente para e pensa e ora pelos irmãos de outros países que a gente não conhece, de outras localidades que a gente não tem contato, a gente está fazendo o quê? O exercício da solidariedade. E como eu havia falado para vocês aqui, mais acima, que ninguém melhora do dia para a noite, porque tudo requer prática. E é a prática que leva à perfeição. Então, a gente exercitando esse sentimento de solidariedade, de pensamento de bem-estar para com o outro, a gente está deixando de lado as nossas mazelas, estamos exercitando as coisas boas que a gente tem dentro da gente. Porque que a gente queira ou não,
Nós somos essência divina. Deus nos criou simples e ignorantes, mas cada um de nós trazemos dentro de si o amor. Então, quando a gente começar a praticar, a gente começa a perceber que não é tão difícil amar o nosso próximo, que não é tão difícil a gente desejar o bem, que não é tão difícil a gente compreender o nosso amigo de trabalho, compreender o nosso filho difícil, a nossa esposa, o nosso esposo. Quando a gente começa a exercitar, a gente começa a perceber que é tão mais tranquilo, é fácil, igual escovar dente, né? Porque se torna natural. A gente tem que parar para perceber isso. Temos que respirar um pouco mais, né? A paciência, meus irmãos, é algo que a gente tem que aprender a tolerar, porque não é ser permissivo de certas coisas, né? É tentar compreender sempre o outro lado. É tentar ouvir o outro, porque a gente está tão acostumado a só falar e não querer parar para ouvir o que o outro tem, né? A gente tem que entender que na vida tudo tem a lei de retorno, né? Se hoje a gente é explosivo com o irmão, mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar um irmão que seja explosivo com a gente. Conclusão. E quando acontecer o contrário? A gente vai gostar? A gente vai se sentir à vontade quando um irmão nosso nos falar com rispidez, que não parar para nos compreender o porquê que a gente fez aquilo? Então, aquilo que a gente não quer para si, não podemos dar para o outro. Por isso que eu coloquei que falar dessas coisas hoje em dia parece até banal, pois todos nós já sabemos o que é a paciência. Todos nós. Né? Eu que estou aqui no lado de cá do computador, e vocês todos que estão aí nos seus lares, né? Que estão nesse tal isolamento. Né? E que, na verdade, no meu entender, esse isolamento que nós estamos passando não é um isolamento social, é um isolamento íntimo, porque a gente nunca se permitiu estar no social. A gente pensava que estava no social com todos, mas vamos, convenhamos, né? Que, na verdade, a gente nunca esteve no social, porque no meio da confusão a gente não consegue parar para pensar se estamos fazendo bem ou se não estamos fazendo bem. Então, esse isolamento não é social, porque, veja vocês, eu estou aqui hoje, no lado de cá, na minha casa, e vocês todos estão aí também, em suas casas, mas vocês estão com pensamentos voltados para mim. Eu tenho certeza absoluta disso. Que vocês estão energizando em seus pensamentos bons frutos para que eu faça um bom evangelho, um bom estudo da manhã de hoje. Eu sinto isso. Vindo de onde? Vindo de vocês, porque é energia. Então, observe. É um isolamento, não é um isolamento social, porque nós estamos conectados uns com os outros. Porque nós somos um elo, né? E esse elo foi criado por Deus. Cada um de nós temos o que você sente aí, eu sinto aqui. O que um irmão sente lá no Japão, a Jane vai sentir aqui na Vila Gabriela, né, onde eu moro. Então, esse distanciamento era necessário, porque a gente estava muito acelerado. Se você observar, antes disso tudo acontecer, né, você passava no sinal de trânsito, era todo mundo buzinando, porque ninguém tem paciência com o sinal fechado. E todo mundo quer passar. E muitas vezes, nem quem está dentro de um carro parava para observar que tem uma velhinha atravessando o sinal, que tem um deficiente visual atravessando, ou que quer atravessar. Então, a gente vivia nisso aí, ó, atropelando. E aí, agora não. A gente tem paciência, a gente tem calma, espera. A gente está sendo obrigado
A palavra é essa. A gente está sendo obrigado a sermos pacientes. Porque estamos nesse momento há mais de 40 dias, né? Isolados dentro de quê? Isolados dentro do nosso lar. E estamos isolados muitas das vezes com a nossa família. Coisas que a gente não queria estar. Que a gente botava sempre desculpa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, chega tarde em casa, e aí a gente agora é obrigado a estarmos como aqueles que a gente nos comprometemos antes da gente reencarnar, de sermos pacientes com eles, de sermos mais atenciosos, de sermos mais tolerantes, de sermos mais compreensivos. E aí a gente acha, vocês acham que Deus não estava vendo tudo isso? Até que ponto Deus é permissivo, né, de ver os seus filhos indo por caminhos tão tortuosos sem ele fazer nada? Só que a gente não percebe que Deus ele é misericórdia, que ele é brandura, e que quando Deus faz alguma coisa, ele não faz para um e para outros. Ele faz para todos, pesando os prós e os contras. Então, é difícil para a gente hoje estar se sentindo isolado socialmente, mas vamos dar a mão à palmatória de que está sendo muito melhor porque a gente está tendo a oportunidade e o tempo de ver aonde melhoramos e aonde ainda precisamos melhorar, né? Aonde a gente pode consertar, né? E aonde a gente pode dar continuidade porque a gente já começou a acertar de fato, né? Então, é muito bonito tudo isso que a gente está vivendo. Eu confesso para vocês que não é nada fácil para mim, porque eu tenho uma certa dificuldade em falar em público, né? Porque o medo ainda impera ainda em mim. Mas quando eu recebi o convite, primeiro foi da GECAL, e depois foi do irmão Vaguinho que me ligou, ele me pegou até assim de supetão e eu não tive nem como dar não, porque foi um tema que eu já tinha feito num domingo antes. Eu falei, de fato, eu tenho que exercitar mais e mais a paciência, porque a primeira coisa, a gente quando estuda o Evangelho, a gente não está ensinando ao outro, a gente está aprendendo primeiro, né? Então, assim, mais uma vez eu estou fazendo sobre o tema da paciência. Então, eu tenho em mim que eu tenho que exercitar mais e mais a paciência, né? E quando eu fiz o estudo no domingo passado, eu fiz tudo bonitinho. Aí para vocês assim, mas ela nem precisou ter que estudar de novo porque o estudo dela já estava pronto. Não, Nanina, não. Eu tive que pegar tudo de novo, eu tive que ler o Evangelho de novo, eu tive que catar um monte de coisa de novo na internet, para estudar de novo, porque quando a gente estuda, quando a gente tem um tema para fazer, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando, porque tem os espectadores que estão a nos ouvir, né? Então, eu estudei novamente sobre a paciência, fiz uma nova releitura e aprendi mais uma vez coisas novas, né? Na manhã de hoje eu aprendi que a paciência é a ciência da paz. E é muito bonito a gente ter essa noção de que a paciência é a ciência da paz. Porque quando a gente entende que a paciência é uma ciência que nos dá a paz, a gente começa a entender que a raiva não deve fazer parte da nossa existência. Porque a raiva, ela só nos estagna de nos melhorar, né? Quando eu evito gritar com o meu próximo, eu estou ajudando a mim mesma a não ficar com um sentimento ruim durante muitos dias, né? A ciência dos orientais, ela nos fala que ser paciente é um dom. E, de fato, ser paciente é um dom. Porque quando a gente começa a internizar isso dentro da gente, a gente já trabalhou o nosso espírito a sermos mais calmos, tolerantes. A paciência é uma tolerância, gente. A gente compreender, entender o erro dos outros, pois muitas das vezes a gente também erra,
Isso é tolerância. A gente ter paciência com uma dificuldade que a gente está passando na nossa vida, isso é resignação. Isso é perseverança, isso é perseverar. O Evangelho aqui fala que Jesus, ele sofreu muito e ele não tinha por que sofrer. Mas ele sofreu com resignação, com perseverança, porque ele tinha um propósito. Ele sabia da necessidade que ele estava passando por aquilo, né? O Evangelho fala, a vida é difícil, bem eu sei. Né? Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos os deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. É como eu havia falado para vocês, a gente só para ver o caos, mas a gente não se percebe de que no meio do caos existe a gentileza divina, existe o amor divino, porque tudo o que está acontecendo conosco é consequência que nós mesmos fizemos para ter. Mas se a gente observar, os nossos fardos ficam mais leves quando a gente começa a parar um pouco, a olhar em nossa volta, se colocar no lado do outro e ter a seguinte atitude: se eu estou passando por esse problema, essa dificuldade, existem pessoas que estão passando por dificuldades bem maiores do que a minha e que nem por isso eles estão deixando de vivê-las. Então vamos viver devagar, vamos viver um dia por vez, porque a impaciência ela não nos leva a nada. A impaciência só nos leva a quê? A ansiedade, ao desespero, à falta de fé. Porque quando a gente perde a calma, por qualquer que seja o motivo, a gente, de certa forma, estamos perdendo a fé. Que fé é essa que a gente perde? É aquela fé que a gente fala, eu confio em Deus. E quando a gente, por às vezes, motivos que agora cada um sabe de si, né? A gente perde, se desespera e aí a gente percebe que cadê aquela fé que eu falo tanto? Eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Será que a gente já está confiando mesmo em Deus de verdade? Ou que essa fé é apenas da boca para fora? Vamos confiar em Deus nesse momento, porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê e Ele acredita em nós. Eu costumo sempre ver algumas postagens nas minhas redes sociais, onde as pessoas às vezes colocam que acredita na humanidade. Outras eu vejo que colocam que eu prefiro acreditar mais no meu cachorro do que no ser humano. Beleza, eu amo os animais. Eu acredito realmente no amor de um animal. Mas a gente generalizar e dizer que eu prefiro acreditar no meu cachorro do que no ser humano é um egoísmo da nossa parte. Devemos acreditar sim na humanidade, que ela vai melhorar, que ela vai se tornar mais branda, mais pacífica, mais paciente. Porque se a gente começa a generalizar essa fala de que a gente não acredita na humanidade, automaticamente a gente está deixando de acreditar em Deus. Porque nós somos parte de Deus. Então, como não acreditar na humanidade? Por mais ruim que seja um indivíduo, a gente não pode dizer, eu não acredito nessa pessoa que ele vai melhorar um dia. Poxa, Deus está acreditando naquele indivíduo, que naquele momento está em situação errônea, mas que um dia Deus sabe que ele vai se tornar anjo, porque foi para isso que Deus nos criou.
simples e ignorante? Por quê? Deus nos fez simples e ignorante simplesmente para se sentir maior, melhor? Não. Ele nos fez simples e ignorante para que com o nosso livre-arbítrio, cada um chegue no ponto certo, de acordo com o seu merecimento. Então, que nós, na manhã de hoje, no estudo de hoje sobre a paciência, sobre essa ciência tão maravilhosa da paz, em que muitos indianos, muitos descendentes, né, ocidentais têm, vamos internizar isso dentro de nossos corações, que Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está a nos auxiliar para que a gente aprenda de fato o porquê que devemos ser pacientes, o porquê que não devemos ser desesperados. A gente está cansado de ouvir aí, por esse mundo afora, de que a doença dos séculos, dos tempos, né, é a depressão, é a ansiedade. E por que isso tudo? Porque nós somos impacientes. A gente não tem paciência de esperar o tempo das coisas, de esperar o nosso tempo. Nós temos uma reencarnação e isso foi um programa programado pela divindade e depois programado por nós. Então, tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje, a gente, de certa forma, no nosso subconsciente, a gente já sabe que ia passar. Que iria passar por essa pandemia, por esse isolamento social, que ia passar por perdas tão difíceis e dolorosas. A gente, no nosso consciente, já sabia disso, porque estava lá. A gente pediu para vir nessas situações. E para que a gente pediu essas situações? Para nos tornarmos melhores, espíritos melhores, porque essa é a nossa meta, meus irmãos. É de evoluirmos. E como eu sempre costumo dizer, a evolução não dá salto. Não adianta a gente querer ser melhor de um dia para a noite, porque não tem como a gente ser melhor, não tem como a gente ser perfeito num piscar de olhos. Isso requer muito trabalho, muita prática, muita luta, né? Faça, né? Faça a sua parte. E não espere reconhecimento ou elogios dos outros. A prática leva à perfeição, então pratique a paciência todos os dias. Pratique a paciência todos os dias. Todo o seu esforço valerá muito a pena. Tem coisas que na vida que é entre você e Deus. Então observe isso, é entre você e Deus. Para finalizar a nossa conversa da manhã de hoje, vou deixar aqui uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que está no livro Rumo Certo, em que fala que, entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, uma vez que ela reside em ti mesmo. Então, não procure a paciência no outro, porque a paciência está dentro de você, está dentro de nós, né? Nossa hora já chegou, eu já falei demais. Agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade. Espero ter sido uma intermediadora nesse sentido e que Jesus esteja sempre conosco, que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por essas palavras de conforto e de auxílio nos dias de hoje. Que a tua paz se faça presente em todo o globo terrestre, abençoando assim a todos os nossos irmãos que necessitam do teu apoio, do teu auxílio e do teu bálsamo, que só nos faz bem. Que possamos, na manhã de hoje, ao sairmos desse evangelho, sairmos mais revigorados, com mais fé, com mais paciência e com mais perseverança. Que assim seja, Mestre Jesus. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Tchau, tchau.